Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês o nosso vlog das últimas semanas e deixa eu preparar vocês. Nesse vídeo nós só vamos ter favoritos. Isso mesmo que vocês escutaram, só favoritos. Enfim, eu sinceramente não sei o que aconteceu comigo, mas nos últimos dias, nas últimas semanas, eu acabei pegando um livro favorito atrás do outro. E sério, gente, eu não estava preparado para isso. Eu ri, eu chorei, eu me emocionei, eu me identifiquei, eu encontrei personagens novos incríveis e eu quero muito compartilhar sobre essas leituras favoritas junto com vocês. Mas além das leituras favoritas, nós tivemos alguns livros novos que chegaram por aqui. Eu contei pra vocês um pouquinho o que eu achei da terceira temporada de Heartstopper. Tiveram livros extras da Bienal que acabaram chegando, então por favor não me julguem. Porém, antes da gente começar esse vlog, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas, e como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Lembrando também que agora existe o botão de hype, se ele aparecer para vocês, curtam o hype, porque isso vai ajudar bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. E também vou lembrar que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso, além de, claro, estar ajudando bastante a esse produtor de conteúdo. Enfim, vamos parar de blá blá blá, porque tem muita coisa para compartilhar com vocês hoje. Espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Vamos de mais um unboxing aqui do canal. E sim, é uma caixa bem grandinha, porque, se eu não me engano, esses livros são bem grandes também. Foi uma dica que eu recebi de um inscrito aqui do canal, o Elvis, que tá sempre aqui comentando, que viu esses livros em promoção lá na Amazon. E sério, gente, foi uma promoção muito grande, porque esses livros não são baratos, eles estavam na minha lista de desejados há um tempo. Enfim, é uma série em 2 volumes e eu consegui os 2 volumes por menos de R$50. Eu estou falando de Um Conto de 1000 Estrelas de Bactéria, lançado pelo selo Novel da editora New Pop. Esse livro é um boys love. Esse aqui é o primeiro volume, com a capa brasileira. E esse aqui é o segundo volume e, se eu não me engano, o livro que fecha a duologia. Enfim, vamos abrir aqui rapidinho, né, porque eu estou muito empolgado. Eu paguei menos de R$25 em cada um. E sério, gente, quem acompanha o selo Novel da editora New Pop sabe que o preço dos novels não são baratos, de nenhum deles. Então, conseguir comprar uma novel por menos de R$24 não é todo dia que a gente consegue, né? E olha só que legal, gente. Tem ilustrações no decorrer da história. O início dos capítulos tem essa arte de céu. O início do livro tem uma ilustração colorida. Gente, a edição está lindíssima, está simplesmente impecável. Esse livro aqui, ele se passa na Tailândia. Então, se passa no sul asiático na Tailândia, não é na Coreia, não. A capa desse livro, ela é nacional, ela é diferente das edições lá de fora. Agora eu vou abrir o volume 2. Vocês podem ver a capa do volume 2. A arte colorida, né, do começo do livro. A introdução, né, a folha de rosto. Ele também tem ilustrações no meio do texto. Sério, gente, eu tô muito empolgado para fazer a leitura dessa duologia. Eu já consegui as 2 edições. Muito obrigado, Elvis, mais uma vez. Eu sei que agradeci para você assim que você me passou a dica, mas aqui está esses 2 volumes por menos de R$50. Eu tô muito feliz e, enfim, em breve deve aparecer aqui eu compartilhando com vocês o que eu achei dessa história de Bactéria. O que o trabalhador com essa cara de cansado vai fazer aqui com vocês depois do trabalho? Vou limpar a minha estante, mas eu não vou tirar os livros, eu vou limpar só, né, a parte aqui da frente, porque a gente está no meio da semana. Eu só vou limpar mesmo porque eu sinto que a estante está meio empoeirada. Vou usar o meu UAU clorativo. Eu comentei para vocês do Blue Sky. Se eu não me engano, foi no Blue Sky que eu comentei isso. Mas o UAU clorativo foi uma grande surpresa que eu tive no mês passado. Por quê? Porque eu descobri que esse produto aqui, esse UAU aqui, ele transforma a minha estante mais antiga de volta em branca.
Coisa que eu não tinha conseguido até então. A minha estante, com o passar dos anos, essa estante eu comprei em 2016, ela foi ficando meio creme, sabe? Aí eu passei vários produtos, já passei Veja, já passei álcool, enfim, já passei lustramóvel, já passei todo tipo de produto na estante e continuava com aquele tom meio creme. E o UAU clorativo deixou a estante de volta branca. Ele tirou o encardido que nem eu sabia que ainda estava ali impregnado na estante. Então eu vou passar nas 4 estantes e também na minha mesa de trabalho, que tá precisando. Vou deixar meio no time-lapse. E eu tô gravando essa entrada justamente para quê? Para ter motivação para fazer isso. Porque, como eu falei para vocês, eu passei o dia trabalhando. Não está quente, não, mas também não está aquele clima gostoso. Então eu preciso de motivação. E a minha motivação vai ser gravar minha entrada para esse vlog, limpando a estante junto com vocês. Agora está no modo de lombada comum, mas apesar de parecer que, né, ela está lotada, ela na verdade não está lotada, gente. Por exemplo, essas 3 prateleiras aqui de baixo tem um espaço enorme. Ali tem espaço, então assim, parece que está lotada, mas ela não está não. Eu estou bem despreocupado com relação à capacidade da estante, porque tem espaço. Mas enfim, por que eu estou falando de espaço? Não sei. Vou limpar a estante, espero que você me acompanhe. Não ligue pro meu cabelo, gente, tá? Apenas siga um fluxo. Tenho certeza que para vocês foi rapidinho, mas para mim eu vou falar, não foi não. Mas enfim, como vocês podem ver, eu limpei toda a minha estante. Tá tudo sem poeira. Essa estante aqui, como vocês podem ver, olha, não tem nenhuma mancha. Eu consegui tirar as manchas de tempo que estavam lá atrás, em todos os painéis de todas as prateleiras dessa estante aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera do celular, mas a olho nu aqui, pra mim, é perceptível, sabe? Também limpei todos os enfeites, dei uma varrida aqui. A varrida eu não mostrei pra vocês, porque eu acho que não precisava, né? Mas sério, agora eu vou correr pro banheiro, vou tomar um banho, porque, nossa, como eu suei limpando essa estante. E, enfim, vou fazer um lanche pra mim e fechar a conta do dia de hoje. Olha só, em primeiro lugar, eu preciso me desculpar por estar aparecendo assim pra vocês, porque eu tenho plena consciência de que eu pareço estar todo suado, todo largado, mas é porque a minha intenção não era gravar nenhuma entrada, pelo menos no dia de hoje, pra esse vlog. Só que eu peguei esse livro pra ler agora de manhã. Eu peguei de uma forma completamente descompromissada, apesar de eu estar querendo sim muito ler esse livro, que é um lançamento da Editora Astral. Eu peguei aqui no meu Kindle e eu devorei o livro em uma manhã de domingo.
E o que eu posso dizer pra vocês é que esse livro tirou meu chão de uma forma que eu não estava preparado. Eu tinha altas expectativas com relação a ele, com toda certeza, mas eu não estava preparado pro chacoalhão e para as emoções que esse livro fosse me transportar, sabe? Enfim, sem preâmbulos, eu estou falando de Mentiras que Contamos, do Philippe Besson, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Astral Cultural. E é muito engraçado eu ter pego esse livro logo em sequência a Nadando no Escuro, porque Nadando no Escuro foi muito vendido pra mim como essa história de amor que iria mexer bastante comigo. Eu acabei encontrando muito mais uma história política, uma história de crescimento pessoal, de autodescoberta, do que de fato uma história de amor. E eu contei isso pra vocês no nosso último vlog, né, sobre Nadando no Escuro. E o que eu esperava encontrar lá em Nadando no Escuro foi exatamente o que eu encontrei aqui em Mentiras que Contamos. Pois sim, vai ser essa história de crescimento pessoal, vai ser essa história de autodescoberta do personagem protagonista, mas acima de tudo vai ter essa história de amor muito forte e muito agridoce. Vamos falar assim. A palavra certa para essa história de amor é agridoce. Não vai ter tanto um pano de fundo político aqui quanto a gente tem lá em Nadando no Escuro, porque são propostas bem diferentes, apesar de que ambos se passam, em sua maioria, ali nos anos 80, né? Só que Mentiras que Contamos se passa na França e Nadando no Escuro se passa na Polônia, então a situação política e social das duas histórias são bem diferentes uma das outras, é claro. Só que, de fato, aqui eu senti que essa história de amor, de fato, realmente mexe e é o fio condutor de toda a história, sabe? Enfim, aqui em Mentiras que Contamos, nós vamos conhecer esse escritor. E no momento que a história começa, ele está dando uma entrevista para uma jornalista em um saguão de hotel. E no meio dessa entrevista, ele acaba antevendo nesse saguão a figura de um jovem que acaba desestabilizando ele, porque esse jovem se parece muito com uma pessoa que ele conheceu do passado dele, ali da adolescência, início da vida adulta. Foi de fato a sua primeira paixão, e logo isso vai levar ele a uma viagem no tempo para o ano de 1984, onde a gente vai ver a versão mais jovem dele, envolvendo com esse rapaz da escola dele, que é o Thomas Andrier. Enfim, a história em si vai ser ele remontando todos esses meses que ele passou com o Thomas, ali no período da escola e tal, a separação que eles tiveram quando eles acabaram se formando da escola, e depois a gente vai remontar essa história em dois momentos do futuro. Em 2007, que é quando ele vê, né, esse vislumbre de um rapaz muito parecido com o Thomas Andrier, e depois em 2016. A maior parte da história se passa de fato nos anos 80, com eles ali mais jovens e tal, e é de fato uma primeira paixão. No primeiro momento a gente pensa que é algo muito físico, algo de fato muito sexual, só que no decorrer da vida ali deles juntos e tal, a gente percebe que o protagonista ele tá se apaixonado pelo Thomas Andrier. E mesmo que seja uma pessoa muito fechada, mesmo que seja uma pessoa muito retraída, que desde o primeiro momento a gente percebe que o Thomas Andrier se poda muito do que ele está sentindo, inclusive o que ele está sentindo pelo próprio protagonista, a gente vê que o Thomas Andrier também sente algo bem forte com relação ao protagonista. E esse basicamente é o ponto de partida da história. Eu não vou me aprofundar muito na sinopse, porque é um livro bem curtinho. Sério, o e-book dele eu acho que tem 151 páginas. Então, de fato, é uma história bem curta. E se eu me aprofundar mais, eu acho que vai estragar um pouco a experiência desse livro. E, de fato, você não saber muito além disso para ler esse livro é o que faz com que a experiência desse livro seja tão arrebatadora, sabe? Esse, de fato, é um livro muito visceral em seus sentimentos. Ele é um livro muito poético, mesmo na forma crua com que o texto é narrado pro leitor, que de fato não é exatamente pro leitor, é meio que como se fosse uma confissão do protagonista para o Thomas Andrier, mesmo que não seja exatamente uma confissão. A gente sente que é meio que um manuscrito sendo formado, né, um livro dentro de um livro, e no final isso vai ser muito explicado, porque as coisas vão começar a ser reveladas, né, com o que aconteceu com os dois personagens, e quando isso começa a ser revelado, sério, gente, eu tô ficando arrepiado aqui, sério, eu não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera, mas só de lembrar essas cenas, esses momentos da reta final da história, eu já fico arrepiado, porque eu fiquei tocado de verdade por isso. Vai ter uma revelação maior com relação a essa história, com relação a esse livro, que eu não estava vendo, e estava tão óbvio desde o princípio, estava tão claro desde o princípio, tão nem um pouco escondido, sabe? O autor não faz nenhuma questão de esconder, mas ainda assim a gente é pego de surpresa com essa revelação no final, porque a resposta estava ali o tempo todo e,
Se você não começou prestando exatamente muita atenção, assim como eu, né? Eu comecei acompanhando de forma calma e tal. Quando a gente pega o final e lembra do começo, lembra exatamente da primeira parte do livro, a gente percebe que a resposta estava clara na nossa frente o tempo todo. E sério, gente, é um livro muito confessional. Eu acho que é isso que eu posso dizer sobre isso. O que eu senti falta lá em Nadando no Escuro, né, dessa parte mais confessional, dessa parte mais visceral, eu encontrei aqui em Mentiras que Contamos. Então isso foi muito avassalador para mim. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Ele é um forte candidato a ser um dos meus favoritos desse ano. Eu tô deixando essa ideia maturar na minha cabeça, porque, como eu falei para vocês, eu terminei agora de ler esse livro. Eu literalmente terminei agora. Eu não estava preparado para gravar essa entrada. Eu parei o que eu estava fazendo, liguei a câmera, montei o microfone para conversar com vocês, porque eu não queria perder o fio da meada, sabe? E, enfim... Tem momentos que a gente vai odiar os personagens, tem momentos que a gente vai se solidarizar com eles, a gente vai se conectar com eles, sabe? São muitos sentimentos que vão cometendo a gente no decorrer da narrativa. E como eu falei pra vocês, parece que no primeiro momento vai ser só uma história de relação carnal entre os dois, mas você percebe que vai se criando um carinho muito forte entre eles, e como a vida é justa para um e como a vida não é justa para o outro, e como isso pode se refletir ao redor de várias pessoas no mundo inteiro, sabe? Enfim, eu tenho que segurar minha língua. Porque se pudesse, eu estaria aqui falando tudo livremente, falando exatamente o que eu tô sentindo agora, sabe? Mas se eu for falar, eu vou dar spoiler do livro. E eu não quero fazer isso, eu não quero estragar a experiência de ninguém. O que eu posso falar é, leia. Foi um livro que me pegou muito de surpresa, e ele começa de uma forma que você pensa que vai ser só mais uma leitura, e no final não é. Sério, eu tô pensando muito se esse livro é ou não é um dos meus favoritos desse ano. Eu queria ter ele físico. Só que o físico dele tá muito caro. Ainda tá muito caro. Se tivesse uma promoção, eu juro que eu abria a Amazon agora e comprava. Mas o físico dele tá muito caro. Então eu peguei o e-book. Mas assim... incrível, sensível, bonito, sincero. É um livro muito sincero em todos os tipos de sentimentos, sabe? Tanto os bons quanto os ruins. Ele é muito sincero. Enfim, Mentiras que Contamos foi uma surpresa que eu não estava antevendo, e assim, é até engraçado acontecer logo após Nadando no Escuro, porque são como se fossem livros primos, entre muitas aspas. E o Mentiras que Contamos vai para a direção que exatamente eu esperava que Nadando no Escuro fosse. Consegue compreender? Não sei. Não sei se estou fazendo sentido, mas eu estou aqui há 10 minutos gravando essa entrada, e é isso que eu consigo colocar em palavras para vocês. Sério, apenas leiam Mentiras que Contamos. Sério, leiam Mentiras que Contamos. É isso que eu posso dizer. Olá, pessoas, mais uma vez eu venho aqui nesse vlog conversar com vocês durante a noite. Tá se tornando meio que um costume nossos vlogs ter essa entrada noturna, onde eu estou tremendamente cansado, mas dessa vez eu acho que é um cansado positivo, porque hoje foi o aniversário da minha amiga Natália. Não o aniversário, foi a festa de aniversário, uma tarde de jogos e tal. Eu acabei indo, eu fui cedo e voltei ainda há pouco agora com a Natália, a Natália Flor, que por sorte me deu uma carona, né, voltando lá da casa da Natália Cabral. Mas não é sobre o aniversário da Natália que eu vim conversar aqui, e sim sobre o que eu acabei assistindo ontem de noite, essa maratona, porque eu sabia que eu ia estar fora de casa hoje. Então, justamente por saber que eu estaria fora de casa, eu acabei assistindo toda a temporada dessa série ontem de noite, sexta-feira, e talvez seja por isso que eu esteja tão cansado, porque eu fui dormir, era mais ou menos 1h da manhã, porque eu assisti todos os 8 episódios de uma vez, depois do trabalho. Enfim, eu estou falando da terceira temporada de Heartstopper, caso não tenha ficado claro, caso vocês não tenham visto durante o B-roll dessa entrada, né? E o que eu posso dizer sobre a terceira temporada,
é que ela é infinitamente superior à segunda temporada. Eu acho que das 3 temporadas que saíram até agora de Heartstopper, lá na Netflix, a segunda temporada é a temporada mais fraca de todas. Assim, sem pensar 2 vezes. Talvez pelo grande erro, talvez, de ser focado em apenas um volume só da HQ, que é o volume 3. E apesar de ter sido muito fiel ao conteúdo do volume 3, existe sim uma barriga que a série acabou ganhando por conta disso, que acabou prejudicando um pouco o andamento, né, da narrativa, e a gente analisando mais friamente depois que a série, né, finalizou, no caso a temporada passada, né, e essa terceira ela volta a ganhar o ritmo que a gente acabou encontrando na primeira temporada, porque assim como a primeira temporada, aqui a gente vai ver a adaptação de 2 volumes. No caso, o volume 4 e o volume 5, o que me surpreendeu bastante, porque, né, o volume 5 ele saiu oficialmente no final do ano passado, então a gente está agora em outubro e já assistindo a adaptação do 5º volume em menos de um ano. Eu fiquei muito chocado com isso, gente, porque, né, não é algo comum. Então, a série basicamente vai conter o volume 4, né, que é todo dedicado à questão da saúde mental do Charlie. O volume 5, que é com relação à primeira vez deles. E também a gente vai ter, né, a história de ligação entre as 2 histórias, que vai ser este inverno. E isso me pegou muito de surpresa, porque este inverno é um dos melhores episódios que tem nessa temporada. O melhor episódio, na verdade, é com relação a uma situação do Charlie, que a forma narrativa que a série achou para contar essa passagem de tempo foi incrível, foi o episódio mais diferente de toda a série e é muito emocionante. Nossa, gente, eu chorei muito nesse episódio. Chorei de verdade, assim, a partir, eu acho que do 2º ou do 3º episódio eu chorei de me acabar. Vai ter o episódio de Este Inverno, e é muito engraçado perceber que no episódio de Este Inverno eles não excluíram o irmão mais novo do Charlie e da Tori. Na verdade, eles transformaram o irmão mais novo deles em primo deles. Quem acompanha a série sabe que o personagem na série não existe. Acaba que eles trouxeram de volta o personagem, só que no formato de primo e não de irmão deles. Outra surpresa que me deixou muito, muito, muito feliz foi ver que o Isaac finalmente se transformou em um personagem real. Olha só, ali agora é um menino. Enfim, quem me acompanha desde a primeira temporada sabe que eu sempre tive problemas com o Isaac. Eu sempre achei ele um personagem avulso, um personagem sem função ali na narrativa. Na segunda temporada ele me irritou muito, 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 muito mesmo. Quem assistiu a minha entrada sobre Rádio Silêncio, né, que é a história do Aled, que é o personagem original das HQs, universo de Heartstopper, sabe que, né, sempre comparando com o Aled, eu sempre tive muitos problemas com o Isaac. E nessa terceira temporada parece que eles escutaram todas as reclamações com relação ao Isaac, né, e deram uma função para ele na história, deram uma voz para ele, fizeram com que ele se importasse de verdade com o fato dele estar inserido naquele grupo ali, o que acabou criando uma contradição, eu sei, porque ele foi sempre tão passivo, ele foi sempre tão distante dos outros personagens durante as 2 primeiras temporadas, que agora na terceira temporada, quando ele de fato assume essa personalidade, como ele começa a demonstrar insatisfação por ser meio que deixado de lado pelos amigos, fica algo meio incoerente, porque nas temporadas anteriores era ele que se anulava, né? Era ele que se afastava o tempo todo, porque ele era só aquela figura de fundo. Ele nunca participou tão ativamente assim, porque ele estava o tempo todo se anulando das conversas e dos passeios e tal, por conta dos livros que ele lia o tempo todo. E aqui, apesar dele continuar lendo, apesar dele continuar sendo leitor, ele de fato ele conversa, ele puxa assunto, ele interage ali nas festas, nos passeios e tal, então ele se torna uma pessoa de verdade, sabe? Porque eu sempre reclamei disso, porque ele era só um acessório para um fanservice de mostrar, olha só o livro que o personagem está lendo no meio da série. E agora ele de fato tem uma função, ele tem voz na série, ele tem uma personalidade. O que pode irritar muitas pessoas, porque justamente vai ser esse personagem que vai reclamar de estar sendo colocado de lado, que vai reclamar que todo mundo tá formando casalzinho e ele é a única pessoa que tá, né, meio que sendo deixada de lado ali da situação. E teria sido uma construção ótima se não fosse os problemas da segunda temporada e se não fosse a personalidade dele da segunda temporada, sabe? Então, os problemas que a gente sente dele na terceira temporada, na verdade, é por conta da falta de desenvolvimento dele na segunda. Na verdade, a segunda temporada era a hora dele ter recebido a voz. Foi algo meio atrasado.
Porém, eu não estou reclamando, né, dele finalmente ter ganhado essa voz, dele finalmente ter, né, ganhado essa personalidade, dele finalmente ter se inserido no grupo de amigos deles. Enfim, a Tori também, ela também deixa de ser essa personagem de fundo e vai ganhar mais destaque justamente por conta de toda a situação com o Charlie, e ela tendo outros desenvolvimentos na história também foi muito bem pra personagem. Então assim, eu acho que essa temporada teve muitos ganhos, foi um avanço muito imprescindível com relação aos erros da segunda temporada, que acabaram puxando um pouco a série pra baixo, e eu acho que todo mundo que assiste a segunda temporada e assiste a terceira temporada consegue perceber essa diferença, o que foi muito bom. Vamos torcer para que a Netflix faça a quarta e última temporada, e, enfim, eu gostei muito, eu acabei me emocionando muito, fiquei com o coração partido com o arco da Elle nessa temporada. Vai refletir muito a situação política com relação às pessoas trans lá no Reino Unido, né? Quem acompanha sabe que a situação tá bem complicada. Ela vai acabar sendo colocada em situações que ela não deveria nem ser cogitada, principalmente por ela ser uma adolescente. É sério, tem uma cena que eu fiquei tão indignado com tudo que acontece, sabe? Porque ela é uma adolescente, gente. Eu só queria cuidar e proteger a ela de tudo. Agora eu vou desligar essa câmera e eu vou descansar porque eu preciso dormir, e eu acho que eu faço uma entrada da manhã porque eu preciso fazer uma entrada da manhã porque eu tenho coisa para compartilhar com vocês. Vamos de unboxing atrasado da Bienal de São Paulo. Pois sim, temos um vídeo gigante aqui no canal com os livros que eu trouxe lá de São Paulo, da Bienal do Livro desse ano. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. Porém, depois que eu voltei de São Paulo, a minha amiga Natália continuou por lá e continuou me atualizando de promoções por lá. No que acabou, eu pedi pra ela comprar 2 livros pra mim, que eu não consegui comprar no dia 7. E eu fui ontem na casa dela, acabei buscando os meus livros que estavam com ela desde o começo do mês de setembro. Enfim. Ai, gente. Junto com os livros, ela entregou pra mim esse enfeite de Natal que ela tinha feito no ano passado pra me dar, só que no final do ano passado a gente acabou não conseguindo se encontrar. E, enfim, agora ela lembrou de me dar o enfeite de Natal. Já tá chegando o final do ano, né? Então foi propício esse presente. Ela me deu alguns marcadores. Ela me deu esse aqui, E Eu Te Vejo na Final, que eu achei sensacional porque é o ingresso da Copa do Mundo que se passa na história. Mas tem vários outros, tem do Vitor Martins, com Se a Casa 8 Falasse. Esse aqui que eu quero muito, que é Amor Sem Freio, da Simone Soltani, que eu achava que era um livro nacional, mas ele na verdade é um livro americano. Impostora, da Herve Kwang, enfim. Além dos marcadores, tem os livros, né? Um deles foi O Apaixonado Like Us, da Krista e Becca Rich, que é o volume 2 da série Like Us. Eu comprei o volume 1 enquanto eu estava lá em São Paulo, eu contei pra vocês. Só que chegou o volume 2 lá no stand da BES durante a semana. E eu não tava mais lá. E a Natália falou: Henry, chegou a continuação daquele livro que você comprou aqui. Tá até um pouco mais barato do que o preço do volume 1. Aí eu falei: tá, eu vou te passar o Pix. E ela foi lá e comprou pra mim. Enfim, gente, não me julguem, não me julguem. Essa série aqui, pelo que eu tava pesquisando, é uma série enorme, só que os 3 primeiros volumes são com o mesmo casal, que vai ser esse playboy junto com o segurança dele. Na capa desse aqui, eu acho que é o segurança, mas na capa do primeiro, que tá até aqui no brinde desse aqui, que é um marcador magnético, é o outro protagonista. Tem a arte que veio no card. Enfim, a diagramação é super simples, super tranquila. Tranquila não é, não, porque é uma fonte meio pequena. Mas não foi apenas esse livro que eu pedi pra Natália comprar. Ela também comprou pra mim, lá no stand da Record, O Cúmplices de um Escândalo, da Lucy Vargas, que é um livro que está saindo agora em outubro, só que ele estava com lançamento adiantado na Bienal do Livro. Eu não tinha visto quando eu entrei no stand da Record, mas depois a Natália falou que estava lá à venda. E esse livro aqui é um romance de época que vai se passar aqui no Rio de Janeiro, durante o Carnaval, e com um trisal. Do fundo do meu coração, eu espero que o trisal se envolva todas as pontas do trisal. Mas em nenhum momento da sinopse isso fica claro. Isso são vozes da minha cabeça que espera que isso aconteça. Queria que acontecesse. Porém, a capa é lindíssima. Olha, tem esse hot stamp localizado no título e em alguns arabescos, vocês estão vendo? É uma capa maravilhosa com uma
ilustração magnífica. Vem um mapa aqui da cidade do Rio de Janeiro, a foto da Lucy Vargas e também outra metade do mapa. É uma diagramação bem simples e vem naquele material de capa que eu odeio, que é aquele material áspero, que eu acho que deveria vir com uma laminação por cima para não deixar de desgastar. Porém, mesmo assim, é uma arte muito bonita. E, né, conseguir esse volume aqui antes mesmo dele ser lançado oficialmente foi o motivo de eu ter pedido para a Natália comprar esse livro. Enfim, foram essas duas compras atrasadas, né, que eu tinha da Bienal de São Paulo e estou compartilhando aqui com vocês. Os marcadores eu preciso comprar um saco para atualizar minha pasta de marcadores, mas isso já é outra história. Ok, sem surpresas para ninguém, eu acabei pegando para ler Mais ou Menos 9 Horas, do Vitor Martins, o livro mais recente do autor, que acabou saindo agora no final de agosto, e eu comprei na minha visita à Bienal de São Paulo, porque eu não podia deixar de comprar esse lançamento por R$30 no estande da Alt. Ele vai ser uma das histórias mais curtas do Vitor Martins. Eu acho que ele ganha de 15 dias em quantidade de páginas, mas em comparação com os outros livros, 1 Milhão de Finais Felizes e Se a Casa 8 Falasse, essa é uma história mais curta, afinal ela vai se passar dentro de 9 horas, entre muitas aspas, porque a história não se passa só dentro de 9 horas, né? Aqui a gente vai conhecer o Júnior, que é esse rapaz que nasceu em Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, mas se mudou para São Paulo e hoje vive em São Paulo. Ele não tem uma relação muito boa com a família, principalmente com o pai dele. Ele tá meio que tentando se encontrar ainda na vida, às vésperas dos seus 30 anos, a história vai começar, o personagem está literalmente às portas de fazer o seu aniversário de 30 anos. Ele trabalha como redator de um podcast de maternidade feminina, onde ele não se encaixa muito, não é exatamente aquilo que ele queria fazer quando ele sonhou em escrever, mas ainda assim é o que paga as contas dele, é o que possibilita ele ter uma vida confortável dentro dos limites, dividindo apartamento com um melhor amigo, que ele meio que tem um semi-crush, mas que ele enxerga como muita areia pro caminhãozinho dele. Porém, como eu disse, às vésperas do aniversário dele, ele vai receber uma ligação da mãe dele avisando que o pai dele faleceu. E que o velório vai ser justamente no dia do aniversário dele. Então ele vai ter que precisar fazer essa viagem de volta para Nova Friburgo. Nessa viagem de volta, às vésperas do aniversário e do velório do próprio pai, com quem ele não tinha uma boa relação, ele vai fazer uma viagem de volta ao seu próprio passado, tendo meio que um auxílio sem querer do seu primeiro ex-namorado. O primeiro relacionamento dele que ele teve na vida, que foi com esse rapaz, o Otávio, que ele acabou conhecendo na internet quando ele era adolescente, e que eles tiveram uma história de amor ali durante o último ano do ensino médio. E isso vai aflorar outros sentimentos também com relação ao próprio Júnior, e basicamente esse é o ponto de partida da história de Mais ou Menos 9 Horas. O personagem fazendo essa viagem de volta para Nova Friburgo, refletindo sobre o passado e tendo que, né, lidar com a presença do seu primeiro ex-namorado do lado durante a viagem. Algo que não tinha sido planejado, que acabou acontecendo sem querer. E deixa eu dizer pra vocês, por mais simples que essa história possa parecer, minha nossa, como ela me impactou, como ela mexeu comigo. Eu não estava preparado para isso, porque apesar de eu ter gostado de Se a Casa 8 Falasse, eu dei 5 estrelas pro livro, ele não tinha ficado no mesmo patamar que 1 Milhão de Finais Felizes e 15 Dias. 15 Dias e 1 Milhão de Finais Felizes tinham lugares cativos no meu coração. E Se a Casa 8 Falasse, foi uma boa experiência, mas que não mexeu tanto assim comigo. E esse livro aqui, Mais ou Menos 9 Horas, voltou a mexer naquele lugar que os 2 primeiros livros do Vitor Martins tinham mexido comigo, sabe? O que acabou me levando a perceber o porquê que eu não gostei tanto assim de Se a Casa 8 Falasse, a ponto de se tornar favorito como os anteriores, sabe? E o que eu senti falta naquele livro, e que eu acabei encontrando nesse aqui, e eu acabei encontrando nos outros também, é esse toque meio confessional. A gente vê o personagem e pensa, nossa, eu me identifico muito com ele. Isso tá nas entrelinhas, são reflexões do próprio Vitor Martins. E foi algo que eu senti aqui em Mais ou Menos 9 Horas, e era algo que eu senti lá em 1 Milhão de Finais Felizes e 15 Dias, e que eu acabei sentindo falta em Casa 8. Eu não tô falando que Casa 8 é um livro ruim.
O núcleo de 2010, né, já que a história se passa em 3 tempos, é o meu núcleo favorito daquele livro. Eu amo aqueles personagens. Eu acho que se o livro fosse todo só com os personagens de 2010, eu teria favoritado o livro com toda certeza. Mas o Mais ou Menos 9 Horas era uma história que a gente sente que o Vitor Martins queria contar. Assim como acontece em 15 Dias e assim como acontece em 1 Milhão de Finais Felizes. Se a Casa 8 falasse, é aquela história que a gente sabe que ele precisava escrever, que ele estava saindo de um bloqueio criativo, que ele estava se reencontrando como autor, e Mais ou Menos 9 Horas, assim como os 2 primeiros, é aquela história que a gente sente que é a história que ele queria contar. Tanto que, assim, esse não é um livro jovem adulto. Apesar de ter passagens, de ter capítulos com um personagem adolescente, a gente vai ter, assim como as minhas leituras anteriores, Nadando no Escuro, Mentiras que Contamos, a gente vai ter essa adolescência vista pela perspectiva do personagem já no presente, não durante a adolescência. Então existe essa diferença aqui. Muitas das reflexões que o personagem tem com relação a coisas que aconteceram na adolescência é pelo ponto de vista do Júnior adulto. Então, esse, de fato, eu acho que encaro como o primeiro livro adulto do Vitor Martins, por mais que tenha sido lançado pela Alt. Enfim, não vá ler Mais ou Menos 9 Horas esperando uma grande história de amor, esperando um romance, porque essa história aqui, apesar de ter esse lado do romance, dele reencontrando o ex-namorado dele da época da adolescência, o foco, de fato, não vai ser esse. Esse relacionamento dele que ele teve com esse rapaz na adolescência e que, querendo ou não, acabou influenciando quem ele é no presente, ele é apenas alguns dos aspectos que fazem o personagem refletir sobre a vida que ele está levando e se é a vida que ele queria levar, sabe? Se é a vida que ele realmente queria ter. Se ele está orgulhoso da própria vida, se ele está orgulhoso de si mesmo nesse ponto, às vésperas dos 30 anos. E eu me conectei muito, muito, muito com a história. Tanto que, se a gente for parar pra pensar, eu já escrevi uma história basicamente sobre isso, que é o Melodia Imperfeita, mas por outros caminhos, é claro, com outras percepções, com outras reflexões. Aqui, o Vitor Martins ele vai ter outras reflexões muito específicas com relação a esse personagem e com a forma com que ele cresceu e quem ele é, e a relação que ele tem com a família, e os relacionamentos dele, e a vida que ele tem, e o trabalho que ele tem. E assim, eu vou dizer pra vocês, quando eu cheguei no penúltimo capítulo, que é uma cena muito específica dessa história, eu chorei. Eu chorei o capítulo inteiro. E só de lembrar o capítulo eu já tô ficando com os olhos marejados de novo, porque foi muito emocional essa cena. A gente vem acompanhando o personagem no presente e no passado, e refletindo sobre o passado, e refletindo quem ele é, refletindo tudo o que ele fez, refletindo todas as relações dele, refletindo a sua história com o próprio pai, porque a história com o pai dele vai ter muito peso aqui nessa história. E as reflexões do personagem acabou alcançando lugares que senti alcançado com essa história aqui. E, assim, eu chorei esse capítulo inteiro. E o final é um final muito maduro. Não é um final, olha, final feliz, etc e tal. Na verdade, é um final bem pés no chão. Eu achei isso sensacional. E, sério, gente, sério. Se você ainda não leu Mais ou Menos 9 Horas, leia, porque esse livro aqui é um dos melhores livros do Vitor Martins. Talvez para um leitor mais jovem, está acostumado com as leituras adolescentes do Vitor Martins, não vá ser tão impactado quanto alguém mais velho que de fato esteja às beiras dos 30 anos, ou que já tenha, né, por volta dos seus 30 anos, como acabou me impactando. Me impactou muito esse livro, sério, assim. Ele tem reflexões e tem momentos assim de consternação que você se identifica com o personagem, sabe? Eu acho que ele fala muito com a geração dos seus 35, 28 anos, que tem essas mesmas indagações, sabe, que o personagem tem. E, enfim, foi incrível. Foi uma viagem, com perdão da palavra, incrível. E Mais ou Menos 9 Horas me marcou muito. Ele é, sem sombra de dúvidas, um dos meus favoritos desse ano. Como eu falei pra vocês, ele é um dos meus favoritos do Vitor Martins. Eu fui ler esse livro aqui por curiosidade, porque o Vitor Martins é um dos meus autores favoritos. Mas Casa 8, ele deixou uma impressão que eu pensei, ok, eu acho que eu não vou encontrar mais o que eu encontrei nos 2 primeiros livros em Novas Histórias do Vitor Martins. Só que eu encontrei. E foi um impacto completamente diferente daquelas outras 2 histórias, sabe? E foi muito bom, e foi incrível, foi uma verdadeira viagem. Dei 5 estrelas, e eu acho que eu já estou pronto para fazer um do pior ao melhor com as histórias do Vitor Martins. Eu acho que já li histórias suficientes para fazer esse quadro aqui no canal, então me cobrem que eu vou fazer.
meu ranking das histórias do Victor Martins, mas sério, gente, leiam. Que livro incrível, que livro insensível, que livro sensacional. Sério, gente, foi maravilhoso. Gente, eu não sei o que está acontecendo com as minhas escolhas, eu não sei o que está acontecendo com a minha mão na hora de tirar os livros da estante, mas o fato é, nós estamos de frente ao meu terceiro favorito consecutivo desse ano. É a minha terceira leitura favorita em sequência. Eu acho que fazia muito tempo que isso não acontecia e eu tô meio que chocado, porque 2024 vinha sendo um ano meio calmo com relação às leituras, sabe? Os destaques tinham sido bem pontuais e nesse exato momento, nessa altura do campeonato, eu li 3 histórias favoritas uma atrás da outra, é meio chocante. Enfim, eu tô falando nada mais nada menos do que Wolfsong, o primeiro volume da série Green Creek, do TJ Clan, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Amor Branco. Não é a história mais recente do TJ Clan, muito pelo contrário, se eu não me engano, essa série aqui é uma das primeiras que ele escreveu, tanto que você percebe que existe sim uma diferença com relação ao tom da história que a gente vai encontrar aqui em Wolfsong, com relação a Casa no Mar Cerúleo e Além da Porta Sussurrante, que foram as outras 2 histórias do autor que eu li, que também se tornaram favoritas dos seus respectivos anos. Aqui sim a gente vai encontrar essa fantasia adulta com lobisomens, mas que vai ter um tom completamente diferente das outras 2. Que esse livro aqui basicamente é uma grande fanfic LGBTQIA+, de Crepúsculo, com foco nos lobisomens. E o próprio TJ Clan vai brincar um pouco com isso dentro da própria história, sabe? Com alguns personagens falando exatamente isso. Mas enfim, vamos falar sobre a história de Wolfsong. Aqui a gente vai conhecer o Ox, que é esse rapaz que vive em uma família bem pobre, ali em Green Creek. Ele e a mãe acabaram de ser abandonados pelo próprio pai, que é uma figura bem problemática, abusiva com relação a ele e à própria mãe dele. Eis que um dia, quando ele tá voltando no trabalho da oficina, onde o pai dele trabalhava e que ele tinha uma relação super boa com o dono, né? No caso, o Ox tinha uma relação super boa com o dono. Ele acaba conhecendo o Joey, que é esse menino que vai se mudar para casa ao lado dele, que é uma família bem rica, bem abastada de Green Creek, que tá voltando para a cidade depois de muito tempo fora. O Joey, ele tem uma história que traumatizou bastante o Joey, não apenas o Joey, mas toda a família dele. E o Joey, ele vai se ligar instantaneamente ao Ox. E toda a família vai reverenciar essa ligação que o Joey vai sentir ao Ox, e o Ox vai ficar meio, ok, tudo bem, não sei o que está acontecendo, mas vou aceitar todos esses sentimentos bons que essa família está me dando. E no decorrer da história, os personagens vão crescendo, e o Ox vai acabar descobrindo que a família do Joey, a família Bennett, na verdade é uma família de lobisomens, e que Green Creek é uma terra meio que abençoada por magia e tal, e é por isso que a família acabou voltando para Green Creek. E esse basicamente é o ponto de partida da história. É uma introdução bem resumida do que acontece em Wolfsong, porque vão se passar anos nessa história aqui. É um livro das suas 560 páginas, e é um livro em que o TJ Clan usa as suas 560 páginas, porque a gente vai acompanhar o Ox e o Joey crescendo, e eles estabelecendo esse relacionamento, e ele descobrindo sobre os lobisomens e a importância dele, do Ox, para esse clã de lobisomens. E não apenas isso, o Ox se envolvendo com o próprio Joey. Essa amizade acabando se tornando outra coisa, até porque a gente vai descobrir que o Joey, desde o princípio, sentiu com relação ao Ox não era exatamente uma simples amizade, sabe? Era algo, como eu posso explicar sem, contextualizar o livro todo? Vou usar o próprio Crepúsculo. Ele meio que sentiu um imprinting pelo Ox, e é por conta disso que a família acaba reverenciando o Ox também, porque eles já enxergam o Ox como parte do clã deles, mesmo o Ox sendo humano. Mas acho que é isso que você precisa saber antes de começar a ler Wolfsong. É o necessário, porque deixa eu falar pra vocês, gente. Que viagem foi ler esse livro aqui. Foi uma montanha-russa de emoções. Em um momento você está rindo, e no outro você está literalmente chorando. TJ Clan, nesse livro aqui, ele não tem medo de tirar personagens favoritos do leitor.
ele vai ceifar a vida deles. E isso me deixou extremamente chocado, porque quando acabou acontecendo, eu não estava preparado para isso. E, sério, eu precisei de um momento para parar a leitura e começar a chorar, porque aqueles personagens tinham morrido. E é um livro, é uma fantasia adulta com cenas adultas, então além de cenas de violência, a gente vai acabar encontrando também cenas mais 18 aqui, o que é bem diferente do que a gente acaba encontrando nas outras fantasias adultas do Tajataclan, né, que são mais uma cozy fantasy, e aqui é mais de fato esse romance sobrenatural adulto, o que é muito engraçado, porque como eu falei pra vocês, ele tem essa característica, né, de ser esse crepúsculo queer contado por um autor queer, não por uma autora mormon. O que faz completamente a diferença. O Tajataclan, ele vai pra lugares que a gente sabe que a Stephenie Meyer não iria de forma alguma. Sério, gente, eu devorei esse livro aqui, sabe em quantos dias? Em 2 dias. Eu não sou um leitor que lê calhamaço rápido, vocês sabem disso, ó. Faz muitos anos que eu não leio um calhamaço tão rápido, mas eu tava tão inserido dentro dessa história, eu tava tão emergido dentro dessa história, do universo que o Tajataclan tava mostrando pra mim, demonstrando pra mim, que eu não conseguia largar. Eu só largava literalmente esse livro pra trabalhar. Eu terminava de trabalhar e eu voltava pra esse livro. E, sério, gente, foi uma viagem, foi um livro emocional, assim, tem passagens muito emocionantes nesse livro aqui, sabe? A gente vê o Ox e o Joey crescendo. Você percebe que o Joey é meio que apaixonado desde sempre no Ox, mas eles só vão começar a declarar isso, eles só vão começar a explorar a própria sexualidade quando eles forem mais velhos, quando eles estiverem passando dos seus 17 para os 18 anos. Tanto o Ox, individualmente, quanto o próprio Joey. E, enfim, eu me apaixonei por esses personagens, eu me apaixonei por esse universo. É completamente diferente do que a gente encontrou em A Casa no Marcerulho. E também além da Porta Sussurrante, mas mesmo sendo diferente, você percebe que desde sempre o Tajataclan ele já trabalhava com a Found Family, né, com a família de coração. E a Alcateia, o clã dos Bennett, tem muito disso, sabe? De criar uma família de coração. E isso fica muito intensificado a partir da segunda metade do livro, por conta de algo que acontece. Porque na metade do livro, meio que acontece algo que vai mudar completamente a história, vai forçar os personagens a fazerem coisas, né? Tanto o Ox quanto o Joey. E é a partir desse ponto que a conversa sobre família de coração, a família que a gente constrói, vai entrar aqui. E sério, gente, eu me apaixonei por esse universo. Eu quero já pegar pra ler o Ravensong. Incrível, sério, gente, sério. Mais um favorito desse ano. Eu não sei como demonstrar pra vocês o quão empolgado eu tô falando sobre esse livro aqui. E, ai, gente, você vai rir, você vai chorar e você vai pedir mais. É isso que eu posso dizer sobre o Wolfsong. E vamos agora pra Ravensong, porque com toda certeza eu quero começar a ler o Ravensong. Então, chegou um pacote da Shopee que eu pedi assim que eu voltei da Bienal. Assim que eu voltei de São Paulo, eu fiz esse pedido e demorou um pouquinho. Não foi feito por transportadora, foi pelo correio. O correio veio entregar quando quis, né? Não, eu vou até contar pra vocês agora. Eu fui buscar, né? Eu tava aqui trabalhando, aí eu fui buscar o livro quando o correio chamou, né? Aí o entregador, o carteiro, falou assim: ainda bem que tinha gente em casa, porque como eu sabia que era livro, eu estava quase jogando no quintal. Eu só olhei pro carteiro e falei: que coisa, né? Enfim. Estou abrindo aqui mais um livro importado que eu achei super barato lá na Shopee. Conversei com a vendedora foi super solícita. Tá super bem embalado, mas acho que já dá pra ver qual é. E o livro que eu comprei na Shopee foi o Gallant, de V.E. Schwab, né, que foi lançado, eu acho que tem 1 ou 2 anos, se eu não me engano, eu acho que faz 1 ano ou 2 anos que foi lançado aqui no Brasil. Eu comprei a edição em inglês. Eu gosto muito, muito, muito dessa capa. Eu acho que é a minha capa favorita de Gallant. Aqui a gente acabou ficando com a capa britânica, né? Mas essa era uma capa americana que eu queria que a Record tivesse publicado aqui. E assim, a edição americana lá na Amazon tá por R$120. Isso no dia que eu fui comprar essa edição aqui na Shopee. E na Shopee eu paguei apenas 50. Então, lógico que eu ia comprar na Shopee. E assim, tá, gente? Tá em super bom estado. Não tem uma dobra, não tem nada. Aqui a luva pra vocês.
ela é de um material diferenciado, que a textura é como se fosse um pergaminho, sabe? Achei interessante. Por dentro, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas tem um baixo relevo aqui de um portal Gallant em dourado. Tem ilustração na folha de rosto, a folha de entrada. Eu acho que esse livro ele é ilustrado. Essa edição, né? A edição americana, ela é ilustrada. Eu tenho muita curiosidade em ler esse livro da V. Schwab. É uma fantasia única. Ela começa e termina aqui. Tá numa edição lindíssima, né? Aqui no Brasil foi lançada como Mansão Gallant, mas o nome original é Gallant. E, enfim, vou acrescentar como uma das minhas próximas leituras, porque apesar dele ser grosso, ele parece ser uma leitura bem tranquila, porque ele tem muita ilustração, então, né, não me assusta tanto. Enfim, assim que eu ler Gallant, eu venho aqui e converso com vocês, mas agora eu vou tirar foto para avaliar lá na Shopee, porque esse livro merece. Então, sem surpresas para ninguém, a minha leitura seguinte, a Wolfsong, tinha que ser Ravensong, do TJ Clan, lançada aqui no Brasil pela editora Borro Branco na metade do ano. E o que eu posso dizer sobre Ravensong, sem entrar em spoilers sobre o final de Wolfsong, é que aqui a gente vai trocar os protagonistas da história. Sai o Ox e o Joey, e entra o Mark e o Gordon. Gordon, que é o chefe da oficina onde o Ox trabalhava, que no decorrer do primeiro volume a gente descobre que existe um segredo com relação ao Gordon, que sabia do segredo da família dos Bennett. Então por isso que no começo de Wolfsong ele era muito reticente e até bastante vocal com relação ao Ox se envolver não apenas com o Joey, mas com os próprios Bennett. E aqui a gente vai ter a história do Gordon com o Mark, que é o irmão do pai do Joey. E assim, no primeiro livro a gente já percebe que os personagens possuem uma história não resolvida, e que fica meio que no ar o que aconteceu entre eles, e fica meio que no ar a resolução que aconteceu com eles no final da história. E aqui a gente vai retomar a história dos dois mais ou menos da metade do primeiro volume. Porque, como eu falei pra vocês na outra entrada, existe algo muito importante que vai acontecer ali na metade do livro, que vai mudar toda a dinâmica da história. Por conta disso, eu não vou entrar mais em detalhes. Então, os primeiros capítulos de Ravensong vai ser justamente vendo o Gordon seguindo esse caminho que ele teve que tomar, até de fato o retorno dele, o começo de fato da história dele com o Mark, resolvendo as pendências do passado e tal, e enfim. Eu me esqueci de dizer isso no primeiro livro, mas eu preciso dizer aqui em Ravensong, porque o TJ Clan, nessa série, pelo menos desses dois primeiros livros, vai trabalhar muito com slow burn. Sério, gente, é um slow burn digno de C.S. Pacat. Quem entendeu a referência, entendeu. Mas é engraçado porque eu sinto que em Wolfsong, mesmo sendo um slow burn também, até porque a gente vai acompanhar os personagens crescendo até eles ficarem adultos e de fato se envolverem, as coisas foram bem mais rápidas com o Joey e o Ox, que foi com o Mark e o Gordon aqui, porque o Mark e o Gordon eles vão ter muitas coisas para resolver com relação ao passado deles, sabe? Os dois se sentem meio que traídos pelas escolhas que cada um tomou, tanto o Mark com relação ao Gordon, quanto ao Gordon com relação ao Mark, mesmo que eu acho que o Gordon seja mais cabeça dura do que o Mark. O Mark, ele consegue dar mais o braço a torcer do que o Gordon em si. Mesmo que ele seja uma continuação com personagens diferentes, a história ela vai seguir meio que todo o mapa que o TJ Clan já apresentou pra gente lá no primeiro livro. A gente descobre que tem vários desafios que a família Bennett vai precisar enfrentar. E outra diferença em relação a Ravensong e Wolfsong é que essa história aqui ela é mais linear,
Mas não se engane com relação a isso. Isso não torna a história mais fácil do que a história de Wolfsong, muito pelo contrário. Mesmo ela sendo mais linear, existe esse compasso de espera, existe esse pêndulo, esse relógio rodando o tempo todo sobre a cabeça dos personagens e dos leitores que é muito desconfortável e você sente que é propositalmente desconfortável, sabe? Em Ravensong tinha um momento de tanta tensão com relação ao que poderia acontecer, com relação às revelações que estavam acontecendo, que eu falava, ok, eu preciso parar, eu vou continuar essa história aqui no dia seguinte. E eu fazia isso. Tanto que eu demorei mais pra ler Ravensong do que eu li Wolfsong. Wolfsong eu li em 2 dias. O Ravensong eu acho que eu levei mais ou menos uma semana pra ler. E não porque eu não tava gostando da história, não porque a escrita tinha ficado arrastada ou qualquer coisa do tipo. Era porque existia justamente esses pontos em que revelações eram feitas com relação aos personagens, que deixava a vida dos personagens muito mais difíceis do que já estavam. Não é porque a vida deles estava fácil, é porque as coisas vão se complicando, vão ficando pior com o decorrer das páginas, e eu simplesmente pensava assim, ok, eu preciso parar um pouco, eu preciso guardar o livro na geladeira, exatamente como o Joey fazia com o Iluminado em Friends. Então, eu às vezes pensava assim, eu acho que eu preciso guardar Ravensong na geladeira, porque as coisas estão indo ladeira abaixo rápido demais. E elas vão seguindo ladeira abaixo. E como falei pra vocês, existe esse compasso de espera no primeiro momento. A gente não sabendo que está se aproximando, mas a gente sente que existe algo ruim se aproximando. Existem todos os sinais ali de que algo ruim está acontecendo, está se aproximando. E quando pelo menos uma parte disso é revelada ali na metade da história, e é algo muito ruim, existe todo esse relógio, esse cronômetro, onde os personagens vão precisar fazer algo pra tentar remediar aquilo. E as coisas só vão piorando, e você não quer que isso aconteça com os personagens, porque você se apegou com os personagens. E ai, gente, nossa, gente, eu sofri. Eu sofri com esse livro. Não no sentido de foi uma leitura sofrida que eu não gostei. Não, eu tô falando de sofrer porque eu me importava tanto com esses personagens que eu não queria que coisas ruins acontecessem com eles, e aconteciam essas coisas ruins. Você quer que a história do Mark e do Gordon dê certo, e você vê que as coisas estão dando errado e que eles ainda não se resolveram, e que, meu Deus do céu, deixa tá claro por que você fez isso comigo. Enfim, o final ele é muito mais aberto, entre muitas aspas, com relação ao terceiro livro do que o primeiro livro foi com o segundo, mas aí a gente vai mudar de novo os personagens. Eu acho que o próximo vai ser um dos irmãos do Joey, com outro personagem que chega ali no primeiro livro, vai ganhando destaque na metade do primeiro livro pra esse daqui também. Essa aqui já se tornou uma das minhas séries favoritas. Sério, eu não esperava que o TG Taclano fosse me servir tanto escrevendo sobre lobisomens o quanto ele está me servindo com essa série. E o pior, a gente não tem previsão de quando vai sair o terceiro livro aqui, porque, por mais que eu tenha certeza de que a Morro Branco vai continuar publicando o TG Taclano aqui no Brasil, porém, assim, esse segundo livro foi publicado na metade do ano. E não tem previsão nenhuma de quando vai sair o terceiro. E eu preciso do terceiro livro. Eu queria que o terceiro livro já tivesse sido publicado para eu poder ler, sabe? Só que não foi. E eu tô, meu Deus do céu, eu não quero ler inglês, eu preciso ler esse livro o quanto antes. Eu preciso saber o que vai acontecer a seguir. Eu preciso saber o que vai acontecer com a família Bennett a partir de agora. Enfim, também dei 5 estrelas pra Ravensong. Como falei pra vocês, ele tem um ritmo diferente de Wolfsong, que deixa a gente com o coração apertado do começo ao fim. Enfim, TG Taclano tá me fazendo de gato e sapato com esse livro aqui. Com essa série, né? Com Green Creek. E eu preciso, de fato, do terceiro livro. Morro Branco, por favor, publique logo o terceiro livro. Dê esse presente de Natal pra gente. É só o que eu posso dizer. Eu preciso do terceiro livro. Pois é. Muito bem, pessoal, foi isso. 4 livros favoritos em sequência. Nem eu sei como reagir a isso, mas eu tô muito, muito, muito feliz que aconteceu. Porém, antes de ir, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se pretendem ler. Vamos conversar. Conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, pois aqui foi o Beneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.